Olá, turma! Continuando as nossas discussões sobre os gêneros literários, vamos discutir um pouco sobre o gênero dramático. O que é o gênero dramático? Quando os atores, num espaço especial, apresentam, por meio de palavras e gestos, um acontecimento. Então, se a gente observar o gênero dramático, nele, né, vai ter a fala das personagens. Por quê? Porque é um gênero para ser encenado. Há uma necessidade de atores, né? Há uma necessidade de pessoas para representar aquelas cenas. Retrata fundamentalmente os conflitos humanos, a literativa dos fonemas congêneres. Então, o que vai retratar esse gênero? Os conflitos humanos, vai tratar de situações que estão relacionadas, né, aos conflitos humanos, seja de uma forma mais trágica, seja de uma forma mais interessante, né, mais voltado para a comédia. O gênero dramático na Grécia Antiga desenvolveu-se por meio de duas modalidades, a tragédia e a comédia. Lembra que na aula 1 sobre gênero literário, eu comentei sobre a obra poética de Aristóteles? Pois é, lá nessa obra poética, na Grécia Antiga, Aristóteles já falava sobre essas duas modalidades do gênero dramático, que é a tragédia e a comédia. Nessa época também era uma época em que haviam encenações, né? Haviam peças. Dentre elas nós temos, por exemplo, uma peça importantíssima na literatura ainda hoje muito estudada, que é o Édipo Rei, de Sófocles. Eu trouxe até um trechinho aqui e depois vou disponibilizar também o livro em PDF para quem tiver interesse de ler, porque é um livro muito bom. É uma obra trágica, né? Mas é uma obra muito boa mesmo, considerada como uma literatura universal. Aristóteles, ele observa na poética que o termo drama vem do grego dram, que significa agir. Faz referência ao fato de, nesses textos, as pessoas serem representadas em ação. Ao identificar o drama como um dos gêneros literários, Aristóteles considerou uma característica importante desses textos. Eram feitos para serem representados, dramatizados. Então, como eu já tinha falado anteriormente também, né, o gênero drama, o gênero dramático, melhor dizendo, vem da palavra drama, que significa ação. Então, é um gênero para ser encenado, é um gênero para ser representado nos palcos, ok? Quando nós falamos em gênero dramático, o gênero dramático ele corresponde às seguintes modalidades: a tragédia, que é a representação de um fato trágico suscetível de provocar compaixão e terror. Aristóteles afirma que a tragédia era uma representação de uma ação grave, de alguma extensão incompleta, em linguagem figurada, com atores agindo, não narrando, inspirando dor e terror. Então, uma das coisas que é colocada também por Aristóteles, né, em relação à tragédia, que eu, como espectador, no momento em que eu estiver assistindo a tragédia, ela vai provocar em mim o efeito catártico. E o que é esse efeito catártico? É que as cenas ali representadas, elas vão provocar algo no espectador. E esse algo, no caso da tragédia, é a dor, é o terror. Por exemplo, a cena em que Édipo Rei arranca os seus próprios olhos. É uma cena que vai provocar algo em mim como espectadora, certo? Então, o Aristóteles já colocava isso, né? Que são textos que vão provocar algo no espectador, né? São cenas fortes, digamos assim. Muitas vezes a gente assistindo a um filme, a uma novela, a gente até se emociona, não é isso? Chora. Ou seja, aquela cena, por mais que seja uma ficção, ela está provocando algo em mim. A comédia é a representação de um fato inspirado na vida e no sentimento comum, de riso fácil, em geral,
criticando os costumes. Sua origem grega está ligada às festas populares, celebrando a fecundidade da natureza. Então, a comédia já é algo que é exatamente o oposto da tragédia. Ou seja, na comédia é algo mais risível, né? É algo que vai provocar o riso na gente. Nós temos também a tragicomédia, que é uma modalidade em que se misturam elementos trágicos e cômicos. Originalmente, significa a mistura do real com o imaginário. Gente, eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Ai Que Vida, que foi gravado em Amarante, é um filme piauiense. É um filme que é uma comédia, não é isso? A gente fica rindo o tempo todo das cenas, principalmente da Mona, né? Que são muito engraçadas as cenas. Porém, tem um trecho do filme em que um menininho morre porque toma um remédio vencido. Então, aquela cena é trágica. Dessa forma, nós temos, nesse filme, uma mistura do trágico com o cômico. Não é isso? A maior parte do filme é cômico, ou seja, a gente ri horrores, mas tem alguns trechos que são trágicos. Então, quando há essa mistura do trágico com o cômico, nós chamamos de tragicomédia. É claro que em um filme de 1h30, né, é necessário ter mais trechos de tragédia, por exemplo. É necessário que essa mistura seja mais aprofundada, mas eu estou trazendo esse exemplo do Ai Que Vida, porque eu acredito que é um filme que vocês devem conhecer e que nele a gente observa, né, alguns momentos em que há a tragédia. E a farsa é uma pequena peça teatral de caráter ridículo e caricatural que critica a sociedade e seus costumes. Baseia-se no lema latino Ridendo castigat mores. Rindo castigam-se os costumes. Então, a farsa já é algo parecido com a comédia, né? Mas que apresenta um caráter mais ridicularizador, caricatural em relação aos costumes da sociedade. Eu trouxe aqui um pequeno trecho de Édipo Rei, que vai apresentar mais ou menos como é o gênero dramático, não é isso? Ou seja, nós temos as falas das personagens. O Édipo, que diz: de que homem se refere o oráculo à morte? Creonte, Laio, o príncipe reinou outrora neste país, antes que se tornasses nosso rei. Édipo, sim, muito ouvi falar nele, mas nunca o vi. Creonte, tendo sido morto o rei Laio, o deus, agora exige que seja punido o seu assassino, seja quem for. Então, nesse trecho aqui a gente observa, né, que o gênero dramático ele já é composto por falas e que essas falas devem ser encenadas, né, por atores, ou seja, esses atores devem agir. É um gênero de ação. E em relação a essa obra, Édipo Rei, eu vou deixá-la disponível, porque quem tiver um tempinho e puder ler, é uma obra maravilhosa. Vocês vão gostar muito, tenho certeza. Essas foram as referências utilizadas e um abraço a todos e todas.